O Trilhas da Democracia de hoje dá continuidade à série especial sobre os 60 anos do golpe de Estado de 1964, discutindo um passado que não passa, os mortos e desaparecidos pela ditadura militar. Os nossos convidados são Yara Xavier Pereira, irmã de Yuri e Alex Xavier Pereira e ex-companheira de Arnaldo Cardoso Rocha, todos militantes da Ação Libertadora Nacional, trucidados, assassinados pela ditadura militar. Yara, Yuri e Alex, filhos de Zilda Paula Xavier. Yara, seja muito bem-vinda ao Trilhas da Democracia, é um prazer recebê-la aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vinda, Yara. Obrigado, prazer é todo meu. Para debater, para dialogar, na verdade, com Yara, Léo Alves, neto do ex-dirigente do Partido Comunista Brasileiro e do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, Mário Alves, preso, torturado barbaramente, desaparecido pela ditadura militar, e integrante do coletivo Filhos e Netos, Memória, Verdade e Justiça. Léo, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia, é um prazer recebê-lo. Obrigado, Marco. Bom, a minha experiência de professor em sala de aula, né, mostra que, à medida em que as gerações vão se passando, vai ficando para trás a memória do que foi o golpe de 64 e a ditadura instalada pelo golpe de 64. E os nomes daqueles que tombaram, né, nesse período também vão ficando para trás e caindo completamente no esquecimento. Eu gostaria de iniciar esse programa, Yara, Léo, falando para as novas gerações em particular, né, dizendo quem foram Mário Alves, quem foi Yuri, quem foi Alex, quem foi Arnaldo, também quem foi Zilda. Eu começaria por você, Yara. Quem foram os teus irmãos, Yuri e Alex, o teu ex-companheiro Arnaldo? Quem foi essa matriarca Zilda Paula Xavier, todas militantes da Ação Libertadora Nacional e que, no caso de Yuri, Alex e Arnaldo, mortos, assassinados pela ditadura de 64. Por favor, Yara. Obrigada. Eu vou começar, como se diz, do começo. Meus pais eram filiados ao Partido Comunista Brasileiro, naquela onda da redemocratização de 1945. Minha mãe morreu em 2015, com 90 anos, e ela teve, então, 70 anos de militância, porque ela sempre foi uma ativista, nunca ocupou cargos de direção, comissão, e fazia um trabalho muito ligado às mulheres, que o partido, naquela época, ela era filiada ao Partido Comunista Brasileiro, não dava uma importância. Então, ela recrutou outras mulheres, ia para a periferia, reunia com as mulheres dos companheiros que tinham sido profissionalizados pelo partido e causavam um problema na família, ele era retirado da produção, se fosse um operário, que fosse, e virava um profissional do partido. E ela fazia esse trabalho, né? Depois fundaram a Liga Feminina do Estado da Guanabara, e quem era o grande suporte era Carlos Marighella, que sempre entendeu a importância do trabalho
da mulher, né, dentro da Revolução no Brasil. E com o golpe, ela vai para a clandestinidade, ela e meu pai. Eu, na época, tinha 12 anos, né? Eu e meus irmãos fomos divididos entre casa de amigos, né? E ficamos um ano para retornar à nossa vida comum, à casa, né? Eu mal via meus irmãos e numa fase meio complicada, né? Eu fiz 13 no final do ano, né? E ela não esmoreceu. E quando houve a divergência, né, que Carlos Marighella capitaneou, de que deveríamos ir para a resistência armada contra a linha reformista do PCB, ela se alinhou aos militantes que seguiram Carlos Marighella. E nessa saída, meus irmãos já estavam filiados ao Partido Comunista. Também seguiram a mesma orientação. E ela desempenhou, no estado da Guanabara, um papel muito importante, não vou dizer que fundamental, porque fundamental fomos todos nós, militantes, de aglutinação de mulheres que, de mais idade, naquela época, a gente chamava de velho, né? Tinha 45 anos e era um velho, o velho, a velha, né? E para dar esse suporte de logística à organização. E ela cuidava da segurança de Carlos Marighella, né, o aparelho, quem alugava, quem levava, fazia comida, toda a parte, os pontos, encontros, era ela. Né? E meus irmãos, de imediato, se engajaram. Eu me engajei mais ao pouco, eu era muito nova, e eles foram para Cuba fazer treinamento, porque o grande objetivo de Marighella era ir para o campo. Naquela época, né, tinha sido China, depois veio Cuba, era um exemplo, era um farol. Como agora nós estamos vivendo uma onda de direita, não só aqui, mas podemos dizer no mundo, houve também uma onda de esquerda e prevalecia aos jovens de hoje, naquela época, nós tínhamos um espírito de solidariedade muito grande. Nós tínhamos um compromisso com a igualdade social, nós acreditávamos realmente que nós podíamos fazer a diferença, que nós podíamos construir um Brasil melhor. E doávamos tudo. E eles doaram até a própria vida em busca dessa, vamos dizer, uma utopia. Muitos chamam, dizem que a gente éramos românticos. Não, nós tínhamos muito pé no chão, sabíamos o que queríamos e como poderíamos chegar lá. Então, Zilda, ela desempenhou esse papel e assim, era uma mulher, fica complicado, né? Porque é minha mãe, mas assim, Marighella envia ela para Cuba, ela era de extrema confiança dele, e ela se encontra em Cuba quando ele é assassinado. E eles estavam retornando o grupo, esse que meus irmãos faziam parte, para ir para a área rural. E ela retorna ao Brasil. Quando tinha gente pedindo para sair, né, ela com Toledo decidem e voltam para reestruturar e assumir o comando da organização. Ela é presa, né, muito torturada, resiste até, ela foge no dia 1º de maio. Ela brinca muito, que diz assim, não,
Eu esperei até 1º de maio, porque eu queria fazer uma homenagem aos trabalhadores brasileiros, né, que era um dia para sair do quartel onde era mantido. Ela simula estar numa crise de loucura, eles internam ela, porque o Exército não tinha hospital psiquiátrico feminino naquela época, era 1970, internam ela ali no Pinel, em Botafogo, perto do antigo Canecão, quem vai ao Rio conhece. E ela foge sozinha. A organização estava tentando ir resgatar, e naquele vai e não vai, e o Cinzano Sarmento dizendo devolve, manda ela para... Devolve, devolve. Né? E o diretor tinha dito, eu não vou poder mais segurar, porque sabiam que ela não estava. Né? Ela contou com a solidariedade de vários médicos que, né, justificavam a permanência, e ela disse que falou assim, ou eu vou agora, ou qualquer hora vão me voltar lá. Né? E aí ela foge, realmente era um feriado, ali é uma avenida que na época era muito pouco movimentada, e ela sai com as perninhas dela andando, segurando as saias, porque tinha emagrecido mais de 30 quilos, e vai embora, pega um táxi, contata um contato dela e fugiu. Nessa E... época, Yara, eu morava no Rio de Janeiro, eu sou de 1967, E era menina. com 3 anos, e eu frequentava muito, não o Pinel, mas o Hospital Rocha Maia, que fica do outro lado. Eu tinha frequentes crises de bronquite. Minha mãe sempre me levava exatamente para o Rocha Maia, que fica exatamente em frente ao Instituto Pinel. Né? Então, Zilda foge... No dia 1º de maio de 1970. Uma fuga que, assim, muitas vezes é pouco conhecida, porque não teve um comando guerrilheiro indo lá salvar, mas que demonstra muito a capacidade dela, né, de se articular. Lógico, ela contou com apoio dentro do hospital, né, e de efetuar, pouco valorizado, deve ser porque ela era mulher, né? Se fosse um homem, talvez tivesse tido mais divulgação e tudo. Ela fica na Europa e vai a Cuba, ela reestrutura toda a volta desse grupo, que é chamado Segundo Exército, da Helene, que o primeiro grupo que treinou, onde estava o Virgílio Gomes da Silva, nosso comandante Jonas, e ela cumpre essa tarefa, coisa que muitas vezes atormentava, né, porque a maioria foi assassinada. E era um menino jovem, muito, que era um amigo do Yuri, do Alex, né, lá de casa, que frequentava, que a nossa casa era território livre. Né? Então, é uma tarefa que não é fácil, né? Mas ela cumpriu. E Yuri volta e assume já uma coordenação provisória junto com Toledo, né, o grupo, refaz, mas, em seguida, em outubro de 70, o Toledo é assassinado. E a direção fica na mão desses jovens. Para você ter uma ideia, o Yuri, quando foi assassinado, ia fazer 24 anos, em agosto. Ele foi assassinado em julho. Eram jovens. Os mais idosos, vamos dizer assim, era o José Luiz da Cunha, que Amparo pode ter comentado, que tinha 32, o Paulo de Tarso Celestino. Acima de 26, 28 já era um pouquíssimo. De 30, você conta nos dedos. Ou seja, aquela geração que tinha passado pelas experiências do Estado Novo, tinha passado pela experiência do pós-1945 dentro do partido, já não estavam mais presentes, do Partido Comunista Brasileiro já não estavam mais presentes,
e coube à jovem geração assumir essa hercúlea responsabilidade de estar à frente da organização. Quando Marighella rompe, vários quadros saíram com ele, mas, comparado ao que o jovem que compraram, vamos dizer, que se identificaram com ele, é pouco, né? Nós temos o Pacheco, nós temos Rolando Frati, mesmo esses dois foram grandes lideranças, já eram pessoas de mais de 50, né? O Toledo mesmo, mas de mais idade assim, eu acho que eu nunca fiz essa coisa assim, uns 10, 15, mas com capacidade de assumir liderança, não tinha, porque o Rolando Frati, Pacheco foram presos logo no início, foram trocados, inclusive, no sequestro do embaixador americano. Então, quem ficou e assumiu a vanguarda foram esses jovens. Como eu te disse, podia ser um momento, como outra organização fez, de dizer, olha, vamos fazer um congresso ali no Chile e vamos decidir se a gente fica ou não volta. Lógico que não voltaram, né? Nós acreditávamos, as pessoas diziam assim, nossa, mas já estava uma fase tão... Não, nós não éramos suicidas, não. Nós acreditávamos realmente que nós podíamos reorganizar, identificar onde erramos e achar um caminho para continuar a luta. Inclusive, quando o Yuri é morto, ele estava fazendo um texto de análise, que ele começa analisando o início da organização, a gente, para identificar os erros, ia ser um documento conjunto com a coordenação. Só que, como ele é assassinado, o pessoal publica que tudo até ali tinha sido dele, não tinha tido alteração por nenhum companheiro. Ele tinha uma capacidade intelectual muito grande. Ele sempre gostou de estudar, escrevia muito bem, né? E assumiu isso. O Alex era a alegria da casa, podemos dizer assim. Sempre estava de bem com a vida, era um menino muito espirituoso, se dava bem com todo mundo, muito irônico, sabe? E se identificou. Ele faleceu primeiro, mataram ele primeiro, em janeiro de 72. Foi um mês muito difícil para a gente, que morre a outra companheira também, que foi companheira nossa do movimento estudantil, a Gastone, e o mineiro Elcio Pereira Forte, no Rio. Foi assim um baque muito grande. Pois não? Só para... Né? Eu queria passar a palavra a Léo, né, porque Mário Alves é morto pela ditadura em janeiro de 1970. Me corrija se eu estiver errado, Léo. E, quer dizer, a gente está falando de um mesmo contexto histórico, né? Uhum. Marighella no final dos anos 60, início dos anos 70, os teus irmãos, né? E eu queria, então, falar... Porque falar de Mário Alves é falar também da história do Partido Comunista, falar da cisão que vai gerar o PCBR, falar da barbaridade da repressão que se abate sobre, principalmente, inicialmente, sobre essas organizações que romperam com o PCB. E, Léo, eu queria que você falasse, assim como Yara deu esse depoimento, né, sobre a família, né, a partir da história da mãe, né, de Zilda. Eu queria também que você falasse um pouco sobre o teu avô, né, sobre as lutas do teu avô e sobre o terrível assassinato praticado pelo Estado brasileiro, o assassinato do teu avô. Por favor, Léo. E depois a gente retorna, Yara. Ok. Claro, querido.
Bom, é isso, né? Eu não conheci, né, o Mário, não conheci meu avô, né? Eu te pediria, Léo, só para falar um pouco mais alto, só. Tá, perfeito. Eu não conheci meu avô, né? Infelizmente, né? Outro direito negado, por assim dizer, né? Eu nasci 8 anos depois, né, do desaparecimento dele, nasci em 78. Meu avô, por sua vez, nasce em 1923, só para situar, porque ele participou de uma série de lutas históricas, né? Ele sempre foi um defensor de direitos iguais ao longo da vida toda dele, né? A curta vida, né, de 47 anos que ele teve. 16 anos ele já entrava no Partido Comunista, mas até antes disso ele já fazia a luta estudantil contra o nazifascismo, né, durante o período da Segunda Guerra Mundial. E ele era baiano, então ele fazia essa luta lá na Bahia, né, junto com seus companheiros e companheiras Baiano estudando. como Marighella, baiano como Jacó Gorender, né? O chamado E, grupo baiano do PCB. Né? exato, perfeito. E aí é enviado ao Rio pelo Partidão em determinado momento, e foi, se eu não me engano, foi ali perto do contexto 45, 46, 47, né? Aí o Dutra bota o Partidão na ilegalidade, e aí, minha mãe nasce em 47, então ela nasce clandestina, então, a partir daí, tentando sintetizar a trajetória do Mário, ele, e incluindo o resto da família, ele então vive como a Yara até mencionou, né? Ele se profissionalizou na luta, né? Então, além de jornalista, e ele escrevia com pseudônimo, inclusive, por conta da clandestinidade, até ali os idos dos anos 50, de 53, 54, 55 e a coisa do relatório Khrushchev de 56, o meu avô é enviado para fazer o curso na União Soviética, e ele retorna já nesse contexto da cisão dos partidos comunistas por conta do relatório Khrushchev. E, bom, é curioso notar que até esse período ele tinha uma atuação reformista dentro do Partido Comunista. Ele sempre estava buscando conciliar os polos, né, do partidão, e isso até se revela assim bem evidentemente no contexto da campanha para a eleição do Juscelino Kubitschek, que ele é um dos que articula um apoio do partidão, mesmo na clandestinidade, à candidatura do Juscelino, com a promessa de Juscelino de, de permitir o direito de reunião do partido, né? Ele ainda não havia prometido tirar da ilegalidade. Esse era o acordo. Mas, enfim, só um detalhe curioso, porque ele acaba, claro, né, adiante optando pela luta armada, e aí dentro do contexto já da ditadura civil-militar implantada, né? É preso em 64 já, ele é preso no DOPS, no antigo DOPS aqui do Rio de Janeiro. Ele é solto no ano seguinte com habeas corpus, e só em 1970 que ele é sequestrado, né, no dia 16 de janeiro, sequestrado, torturado barbaramente da noite para o dia e somem com o corpo dele, né? E, bom, então essa é a história, né? E claro, né, para a opção da luta armada, da mesma maneira que Marighella constrói um outro movimento, né? O Mário Alves, junto com o Jacó Gorender, Apolônio de Carvalho, eles constroem o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, tá certo? E, bom, assim, uma descrição mais afetiva, né, que, como eu não o conheci, eu falo aqui por tudo que eu aprendi da história do meu avô com minha mãe, principalmente, né? Porque mesmo a minha avó Dilma, ela faleceu
Em 85 eu tinha 7 anos, né? Não pude ter esse tipo de conversa com a minha avó, infelizmente. Mas a minha mãe, né, me conta que ele era uma pessoa que tinha muito carinho pela família, né? Pela minha mãe, pela minha avó. Ele e a minha avó Dilma Borges, procuraram ao máximo, proporcionar momentos de alegria para minha mãe. Ela me fala isso, eu fico muito tocado, né? Porque mesmo com o Mário tendo que viver na clandestinidade, fazer toda a sua luta na clandestinidade, e minha mãe e minha avó terem que ficar apartados dele a maior parte do tempo desse período de clandestinidade, por questões de segurança, né? Então, para você ter ideia, minha mãe e minha avó já tinham se, enfim, moraram em mais de 40 lugares, se é que dá para chamar isso de moradia, né? Uma vida em fuga, mas é isso que me toca muito, porque nos momentos que era possível haver um reencontro, né? A minha avó Dilma e meu avô Mário procuravam sempre proporcionar momentos, né, de sociabilização da minha mãe, né? Eles procuravam fazer muitas festas mesmo, sabe? Minha mãe é adolescente, né? Fazer bailinho, preparar ali uma Cuba Libre. E eles ficavam ali muito animados de ver, né? A minha mãe poder ter esse tipo de vida, né? Que em grande medida foi negada a ela, né? Por conta da perseguição. E que ele gostava muito de música, principalmente música erudita ou clássica, né? Era muito irônico também, a Yara estava comentando, e aí é isso. A minha mãe e todo mundo lembram dele como um grande intelectual, um cara super estudioso do marxismo-leninismo. Ele falava 8 línguas, algo assim, uma coisa. Então ele fazia traduções, né, da literatura russa para o português. E esse era o Mário, o jornalista Mário, meu avô. Acima de tudo, defensor de direitos iguais, né? Igual o Yara colocou, esse é o nosso legado, né? Dessa época, né? É esse legado de humanidade, de desejo por um mundo mais igualitário. E, Léo, em fevereiro desse ano, me corrija se eu estiver errado, eu recebi a carta em fevereiro, né? Você escreveu uma carta aberta ao presidente Lula, e eu gostaria, sem cansar os nossos ouvintes e espectadores, eu gostaria de ler o primeiro e último parágrafos dessa carta aberta ao presidente Lula. Uhum. Abro aspas. O companheiro Lula não teve o direito de velar o corpo de seu irmão. Esse fato chocou a toda a sociedade e também aos familiares de mortos e desaparecidos da ditadura, que são muitos e estão em todos os setores da sociedade. São pessoas que aderiram ao projeto democrático que Lula impulsiona no Brasil, com sua potência política aguerrida desde o final dos anos 1970. São pessoas que apoiaram incondicionalmente a retomada democrática de novo, liderada por Lula nas eleições de 2022. Pulo para o último parágrafo. Não preciso me alongar e apontar que o silenciamento das mortes e desaparecimentos do passado só fazem impulsionar as mortes e desaparecimentos do presente. Interromper uma política pública como a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, que sequer perfeita seria aumentar um buraco histórico em relação ao período da ditadura militar, que seria manancial para a criação de novos Bolsonaros continuamente. Lembre-se, caro presidente, a ditadura militar assolou e violentou toda a sociedade brasileira e Vossa Excelência é um exemplo disso. Um operário e sindicalista que se levantou contra essa opressão.
Convocamos novamente esse espírito e, em nome de todas as mães, avós, irmãs e demais familiares de mortos e desaparecidos desse Brasil, reinstale a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos já. Fecha aspas. Léo, depois da publicação dessa carta, a comissão não apenas não foi reinstalada, como o presidente Lula afirmou que o golpe de 64, em entrevista ao jornalista Kennedy Alencar, o golpe de 64 faz parte da história, de uma história que ele não quer ficar remoendo, já que ele precisa olhar para frente, tocar o país para frente. E, há poucos dias, proibiu a realização de quaisquer atos no âmbito governamental alusivos aos 60 anos do golpe de 64. Léo, qual é o teu sentimento? Gostaria muito de ouvir o teu sentimento e a tua explicação para a postura adotada pelo presidente Lula. Insisto que todos nós ajudamos, demos a nossa cota de contribuição para que fosse eleito, encerrando os 4 anos de governo fascista de Jair Messias Bolsonaro. Por favor, Léo, e em seguida, Yara. Perfeito, querido. Bom, sentimento... Bom, primeiro, tentando pegar o fio das citações que você levantou aí da carta. Bom, a carta foi bem pessoal mesmo, né? Não foi uma construção coletiva, foi um desabafo. Foi um desabafo. Por que eu digo que não foi uma construção? Porque, claro, né, eu participo de movimentos, né? E a gente constrói coletivamente pronunciamentos como a coalizão fez agora sobre essa proibição no âmbito governamental do golpe dos 60 anos do golpe. Mas, voltando à questão da carta, que foi antes dessas declarações, foi um desabafo. Eu não pretendia nem divulgar exatamente. Eu joguei num grupo de WhatsApp que nós tem um bocado de familiares de mortos desaparecidos, que inclusive a Yara havia me convidado para participar lá em março. Há 1 ano já, Yara, pelo amor de Deus, né, cara? Sinceramente. Velho, menino. Pois pronto. Aí era, não, olha, a gente está se reunindo aqui num grupo para demandar uma audiência ao Ministério dos Direitos Humanos, e assim foi feito, né? A gente, de fato, foi recebido em massa, mais de 150 familiares no Ministério em 28 de março do ano passado. Pois bem, e ali, bom, aí eu escrevi essa carta assim num salto, assim, sabe? Eu não aguentava, eu tinha que... Eu falei, comecei a escrever, comecei a ficar mais aliviado, e já era noite, bem tarde da noite, eu joguei nesse grupo de familiares, né? E aí, dia seguinte, a Edgar Angel, né, filha de Zuzu, pergunta se podia repercutir numa live do 247, inclusive, de domingo. Ela fez isso, muito emocionada, e aí sim eu aproveitei para fazer um recorte dessa fala, para ampliar a divulgação, né? Já que ela tinha se identificado tanto, e todos os familiares que haviam lido também, né? Então, aí já não era mais pessoal a carta, né? De certa forma, né? Então, aí, de fato, esse recorte teve uma grande repercussão, que, inclusive, aí o Degard ajudou nesse sentido também, ao publicar, eu fiz uma publicação conjunta com o perfil dela, e ela tem muitos seguidores. Resumo da ópera: dia seguinte, ou 2 dias depois, ela nos informa ali no grupo que um assessor do Lula havia entrado em contato com ela, bom, meio às pressas, ela me liga para dizer, e aí agora eu sinto necessidade de falar isso,
O assessor dizia que eles não sabiam que familiares estavam no dia 30 de agosto do ano passado, em frente ao Planalto, ao Planalto, não sabia que a gente havia sido recebido pelo GSI, pela polícia, enfim, sim, telespectadores, né? Senhoras de idade, apavorando a polícia, veja só, na frente do Planalto ali. Tinha um carro de som, não, né? Uma caixa de som, eles pediram para desligar, enfim. Depois desceu o secretário, né, da presidência, o Bigode, para falar conosco, e ali ele ficou debaixo do sol conosco umas 3 horas. Então, voltando a essa ligação, né, de Hilde para mim, ela falou assim, ele está querendo, então, por favor, passa para mim, para eu passar para ele documentos, matérias de jornais, fotos sobre essa nossa presença na frente do Planalto, né? Isso em si já foi bastante complicado, né? Porque a gente sabe muito bem que o nosso ato no dia 30 havia comoção no Planalto, tá? A gente teve feedback nesse sentido. O Bigode é a pessoa melhor indicada para fazer a ponte de movimentos sociais com a presidência. Então, a gente sabia sim que ele havia relatado tudo isso a Lula. E, bom, eu não sei se aquele assessor que entrou em contato com a Hilde, já o quarto assessor que fica em contato com os familiares, prometendo agenda, né? Tava ele sem a informação ou foi, de novo, uma estratégia para nos enrolar. Desculpa o termo, mas é assim que os familiares estão se sentindo se sentindo ignorados, se sentindo traídos, se sentindo decepcionados, para além de todo o sofrimento de 50, 60 anos de luta, né, que abate quem não pode fazer um enterro justo, que não pode saber circunstâncias das mortes dos seus entes queridos. Então, veja, é aí que vem esse ponto do meu desabafo, a carta aberta, de buscar empatia em nível pessoal do presidente Lula. Né? Mencionando, eu busquei fazer com todo cuidado, né? Mencionando a morte do irmão dele e ele não ter podido velar o corpo do irmão, que é o que acontece conosco. Não podemos velar nossos entes queridos há quase 60 anos, né? Então, foi nesse sentido, né? Não foi para desrespeitar, mas foi para fazer a carta foi extremamente respeitosa, né? E como eu diria mais afetuosa, né? Sim, exato. A gente faz a luta também, né? Estético-afetiva e, enfim, né? A gente procura, inclusive, comunicar, né, para a sociedade, informar para essa nova geração que precisa saber o que aconteceu nesse período, né, de diversas maneiras, informar através de diversas expressões, né. Não é à toa que eu sou músico também, enfim, eu tenho esse outro tipo de canal de expressão também para fazer a minha luta. Então, retomando a coisa, né, enviamos então para esse assessor já faz 1 mês e meio, todo o histórico da luta dos familiares só de um ano para cá, desse março, por exemplo, né, de 2023, a relação das dezenas de entidades que nos apoiaram, as mais importantes entidades de direitos humanos do Brasil, enviamos matérias de jornal, meu Deus, saiu no Estadão, sabe? Como assim não sabe o que aconteceu? Entende o nosso sentimento? A gente quer conversar e não consegue, né? A gente se entende como aliado do governo, e aí, como é que eu penso a política? Né? Aliados conversam, e a gente não está sendo tratado como aliado. Né? Léo, nesse ponto eu gostaria de chamar a Yara
a conversa, porque esse programa está sendo gravado no dia 13 de março. Há 60 anos aconteceu o comício da Central do Brasil no Rio de Janeiro. É preciso fazer esse registro. Ontem, no dia 12 de março de 2024, foi publicada uma reportagem na Agenda Pública, e eu gostaria de perguntar a Yara, passar a palavra agora a Yara, porque essa matéria procura mostrar exatamente uma questão que eu considero bastante relevante e que agrava a situação, que é a seguinte: o presidente Lula, nas vezes em que visita a Argentina, né, e da última vez que ele foi à Argentina, mais uma vez ele repetiu um encontro com as mães e avós da Praça de Maio, né? Mães e avós que tiveram seus filhos mortos e desaparecidos e que fazem parte da história, né, democrática da Argentina. E o presidente Lula se encontra com mães e avós da Praça de Maio. Yara, qual é a sensação, qual é o teu sentimento depois da fala de Léo, depois de você era uma daquelas que estava, né, tentando se encontrar, tentando ser recebida pelo presidente Lula? Qual é o teu sentimento em relação a esse tratamento diferenciado do presidente em relação a mães, filhas, familiares, de maneira geral, de mortos e desaparecidos lá na Argentina e aqui no Brasil? Por favor, Yara. Omar, eu realmente gostaria de entender como funciona, do ponto de vista política interna e externa do presidente Lula, porque ele se mostra muito avançado no exterior, pega temas difíceis, como a questão de Israel e o genocídio que ele está provocando, e nas mudanças climáticas, né, e várias questões, e aqui dentro ele parece que se sente refém, é o que eu digo. Agora, isso não é de hoje. O Léo, ainda bem que tem a juventude, né? Porque a gente que vai passando ano, são tantas decepções que você depois já não espera. Quando ele assumiu o primeiro governo, nós achamos que tínhamos achado santo grau. Puxa vida, ainda tinha muitas mães vivas, né? Que eu digo que mãe, porque eu perdi meu filho, né? Em 94. Já tinha perdido 2 irmãos, marido, muita gente, amiga. E eu digo, sentimento de mãe é mãe, né? Tanto que a comissão de familiares e tudo era 99% mães e esposas. Poucos pais participaram. E a expectativa era enorme. E foi um balde de água fria. Então, o Lula, por vários motivos, não recebeu, nem no primeiro mandato, nem no segundo, assim como Dilma também não nos recebeu, mas vamos nos ater ao Lula, né? Quando eu vi, primeiro, aquela fala de não vamos ficar remoendo o passado, estou olhando para o futuro, né? Eu me senti assim, totalmente, como eu disse já, desrespeitada.
né? Inclusive, eu disse, que tipo de entendimento esse senhor tem sobre a história da humanidade? Não é a história minha, do Alex, do Mário Alves, do Marighella, não. É a história da humanidade. Você dizer que não vai remoer passado, o passado te influencia hoje e vai determinar teu futuro. Você tem que conhecer. Não vou citar provérbios e palavras chavões que não preciso. Né? Eu estou falando aqui, eu acho, com um pessoal mais politizado. Então, essa frase, porque também assim, né? Ele vai dar opinião, bota o peito e vai. Mas, então, diz, porque faltou assessor, não. Isso é um sentimento dele, entende? Sim, essa é a minha leitura. E eu falei assim, puxa, ainda bem que eu acho que não tem nem 5 mães vivas mais, entendeu? Porque, sinceramente, né, isso seria uma pá de cal. Você está falando, hoje é dia 13, né, de março, aquele belo comício na Central do Brasil, ali no Rio de Janeiro, né? Que falam de 150 ou 1.000, outros 200. As imagens são impactantes, né? Você vê aquela povo sofrido. Eu participei, não dessa marcha, lógico que não, mas eu participei da passeata de 100 mil. Éramos nós, classe média. Ali na Central do Brasil era povo. E Jango falou durante 1 hora, falou para eles e sinalizou que ia para a esquerda, entre aspas, assim disseram os golpistas, né? Que ia avançar nas reformas de base. Gente, eu acho que de todos os pontos, a única que pode dizer ainda era um fantasma do comunismo caminhando, que era a reforma agrária. E que o pessoal que veio do campo dizia a reforma agrária na lei ou na marra. Né? Estava em franco crescimento as ligas camponesas, tudo que era um momento democrático, né? Muita abertura, e os movimentos cresceram e foram. Lula, não sei, ele tem medo de povo? Ele tem medo de assumir compromisso? Essa é uma pauta difícil. Eu voltei ao Brasil em maio de 79, né? 3 meses antes da anistia. E já fui de cabeça, né? Querer achar meus irmãos. O Alex foi enterrado com nome falso em Peru. E já entrei... Eu não escolhi esse caminho, o caminho me escolheu e eu fui que fui. E, lógico, meu olhar é diferente da mãe do Arnaldo, entende? Eu tenho um olhar muito mais militante, muito mais tudo. Mas, de toda forma, e de uma ignorância, é ruim, né, falar que é ignorância, vamos dizer, é de uma falta de conhecimento a importância que tem o passado. Não só o passado de 64, não. O passado de 45, o passado de 35, 1920, né? De você ter isso. Então, ele se comove, porque ele chorou abraçando as mães e avós da Praça de Maio e depois com as mães e avós uruguaias. Ele chorou, se emocionou. Quem conhece diz que ele é uma pessoa muito emotiva, né, e tudo. Quer dizer, 2 pesos e 2 medidas? Lá nós temos tupamaros, no Uruguai, tivemos um botoneiro e um monte na Argentina.
Então, tivemos guerrilheiros da luta armada, tivemos resistentes que não utilizaram as armas, mas combateram e foram assassinados mesmo assim. Quer dizer, não tem uma diferença de morto. A maioria foi executado. Eu estava, né, quando estava falando, eu exumei Yuri, Alex, comprovei. E o pior de tudo foi a exumação do Arnaldo, que eu fiz em 2013, 40 anos, que não tinha mais aonde buscar informação, e eu falei, esses caras nunca vão dar. Marco, ele levou pelo menos 15 tiros. Eles fizeram, possivelmente pendurado, que os peritos chegam, tirou alvo. Um tiro aqui, outro tiro, um tiro no fêmur, outro tiro na perna. Similaridade e lateralidade iguais, até vir o tiro de execução. Esse é um corpo que se levantou para denunciar seu homicídio. E não tem resposta. No dia 30 de março do ano passado, eu coloquei de novo em mãos do atual ministro dos Direitos Humanos os laudos, né, que foi feito pela Polícia Federal, Polícia Civil, nada a ver com a gente, entende? E nós tínhamos perdido, o Ministério Público tinha entrado com a denúncia, em fevereiro, rejeitado. Por quê? Porque os torturadores estão anistiados por causa dos crimes conexos, que consta na lei. E em que pese que diz assim, quem sabe no futuro. A mãe do Arnaldo viu muito. Ela morreu esse ano, com 102 anos. Até o ano passado, e lúcida, né? Ela dizia, mas, minha filha, nós vamos chegar nos culpados? Eu falei, alguns culpados nós já chegamos, mas nós, pelo menos, né, sabemos que aquela versão era falsa, isso. O que eu ia dizer para ela? O presidente Lula não quer remover o passado, dona Anete. Sinto muito. Guarda a foto do seu filho aí e vamos, né, esperar a reencarnação. Então, isso eu achei assim, não sei se Léo concorda, de respeito, uma falta de humanidade para com o próximo, isso que eu digo, os nossos melhores jovens foram assassinados. Por isso nós temos não vou dizer a palavra, esse Congresso tão bem representado. E quando eles foram para a eliminação física, primeiro a gente da luta armada, depois os quadros do PCM, que não usavam, já era para não deixar, né, que nenhum, porque todos eles tinham a grandeza de se dedicar ao outro e eram cabeças, condições de dirigir esse país. Então, nós ficamos acéfalos. Essa é a minha análise. Infelizmente, nós perdemos tudo. Eu gostaria de ler só um parágrafo, a carta não é minha, não, é do Yuri, quando ele se despede da minha mãe, envia uma carta, ele já achando mesmo que não ia sobreviver. Não nos dizemos adeus, porque, em verdade, estando integrados em uma luta assim, por mais distante que estivermos, estaremos ombro a ombro sempre. E aconteça o que acontecer, todo ato que um realize será também ação do outro. A simples realização e constância na luta é uma união que nada pode evitar. Então, é isso. Então, quando dizem, mas você persiste, 50 anos você está atrás, cada ato meu é um ato deles, é um ato não só para os meus, mas para todos os que tombaram. Muito obrigada.
Yara, a primeira vez em que eu li sobre a forma como Mário Alves havia sido torturado, devia ter 16, 17 anos, estava prestes a entrar no curso de História no UFRJ, e a primeira vez que eu vi o relato de como haviam sido as torturas, as sessões de tortura contra Mário Alves, que se repetiram, né, em vários casos, né, de ativistas militantes que ousaram se levantar contra a ditadura, a minha sensação foi uma sensação que se repete todas as vezes em que que eu escuto a palavra Mário Alves, o nome de Mário Alves. Bom, para aqueles que nos acompanham e que nunca ouviram falar desse caso, né, Mário Alves foi empalado, né? Enfiaram um pedaço de pau com espinhos no seu ânus, né, e que dilacerou o seu corpo internamente. E aqui, tendo Léo, apesar da distância, Léo, na minha frente, me vem de novo essa lembrança e os horrores pelos quais passou Mário Alves naqueles momentos e tantas outras que passaram por sessões de tortura e que continuam a passar por sessões de tortura nos dias de hoje, nas delegacias, nos presídios, né, dos vários recantos do Brasil. Eu gostaria de finalizar esse programa passando a palavra ao Léo, e acho que foi esse o teor da carta do Léo, de que 64 não é passado, né? Porque esse passado não passou. Acho que Yara fez também referência a isso agora há pouco. O nosso Congresso atual é a expressão de um país que não conseguiu fazer o acerto de contas com o seu passado. A quantidade de ex-policiais, né, que fazem abertamente a defesa da violência policial, é a expressão desse Brasil que não fez o seu acerto de contas. Eu queria, então, a gente está chegando ao término desse Trilhas da Democracia, eu gostaria que Léo deixasse a última mensagem na condição de neto de Mário Alves, esse grande brasileiro, assim como tantos outros que foram citados aqui por Yara. Por favor, Léo, eu queria que você verbalizasse e encerrasse esse Trilhas da Democracia sobre mortos e desaparecidos pela ditadura, pelo Estado ditatorial brasileiro que foi implantado no Brasil em 31 de março de 1964. Por favor, Léo. Obrigado, Marco. Antes de tudo, agradecer na figura da Yara, como se diz, né, nas reuniões, a todas essas guerreiras, todas essas mães, para resumir, porque a avó é mãe duas vezes, como se diz, né? Uma gratidão tá lutando ao lado de vocês. Então, a Yara está viva aqui, presidente Lula, né? A gente está junto. Eu tenho 46, e estão vindo outras gerações. Não faz sentido dizer o que foi sofrido já foi sofrido. O sofrimento para esses familiares permanece. Então, aproveitando o que você mesmo disse, Marcos,
O sofrimento das mães e familiares da favela, do campo, do território indígena, permanece e é fruto, sim, da impunidade do passado ditatorial. Não tem como dissociar 64 do 8 de janeiro, por exemplo, também. Não tem como dissociar 64 do assassinato do Jonathan, filho da Ana Paula, aqui em Manguinhos, que acabou de ter uma sentença horrorosa semana passada. Um garoto com um tiro nas costas e a sentença foi de homicídio culposo. Então, o PM vai responder na Justiça Militar. Com máximo prazo de 4 anos, com progressão de 1/4. Claro que vai ser recorrido. Mas por que eu estou citando isso? Porque a gente faz o apoio, luta do lado dessas mães também, porque não faria sentido para mim, sabe? E para nós, coletivamente, a gente pensa assim, não faria sentido só falar do passado ditatorial, porque a ditadura permanece na favela, permanece no campo, no território indígena, tá? E aí, presidente Lula, é um imperativo histórico reinstalar a Comissão Especial sobre Mortos Desaparecidos. Seria um excelente gesto que nunca vai desculpar a fala de Vossa Excelência sobre não remoer o passado, mas é um dever, porque é um direito, é uma lei. A gente tem direito a essa lei. Ela tem que ser cumprida. Se ela já não tivesse mais por aí, mas ela está aí, a comissão foi extinta irregularmente, já tem o decreto pronto, não faz sentido a não assinatura desse decreto agora, a não ser, que é para responder também a pergunta que você tinha feito lá atrás, né, a minha análise, né, e a análise da Yara Xavier fala, né, de que é uma desumanidade e um desrespeito, concordo, sim, tá, Yara, concordo. É por isso que eu escrevi essa carta, que eu não suporto, não é uma questão pessoal, eu não suporto ver a luta dessas mães, sabe, dando de porta, com a cara na porta o tempo todo. Não suporto, sabe? E como eu falei, não é uma questão pessoal, é para que não se continue desaparecendo e matando as pessoas hoje, principalmente nos territórios mais vulnerabilizados. Isso é muito cruel. Então, assim, respondendo finalmente, está muito claro que é um trato, um acordo com os militares, né? Tanto a não reinstalação da comissão como a proibição de se tocar nos 60 anos do golpe no âmbito governamental. Está muito claro. Não, é isso. Não somos inocentes, somos organizados, sabe? Por mais que tenha passado décadas, a gente continua organizado. Bom, aí você menciona a tortura do meu avô. É claro que é importante falar desses detalhes muito cruentos. A gente não quer que essa memória se apague, mas é importante falar da luta democrática, a luta por direitos iguais dessas pessoas, porque inclusive a tortura é feita para espalhar medo, né? E se a gente vive só falando sobre isso, a gente está, de certa forma, inclusive, perpetuando esse medo. Porque aí alguém vai olhar assim da nova geração e falar assim, puxa vida, se eu for defender os direitos iguais, vai acontecer isso comigo? Né? Então, a gente tem que falar, sim, da tortura, de como é que foi, com muito cuidado, né? Tem sempre... Mas é aquela coisa, já que em âmbito institucional, governamental, a gente não tem como essa memória contada, fica, de fato, uma certa obrigação dos familiares, nem que seja por tradição oral, nem que seja por tradição oral. Agora tem internet, ok, tudo bem. Mas é isso, eu conheço meu avô através disso, por exemplo, né? De me contarem o que aconteceu, né? E já estou vendo a mesma coisa se passando com as próximas gerações. A gente vai ter que passar esse bastão assim, sabe? E essa eterna tortura. Então, presidente Lula, assim, no sentido, não é pessoal, não é um pedido pessoal. A carta não foi, eu falei que foi um desabafo pessoal, mas ela ganhou uma amplitude que mostra que não é só comigo. Inclusive, não é só com os familiares. É a sociedade que precisa ser reparada por conta do período ditatorial. Essa memória precisa ser, sim, contada, e é assim que a gente vai conseguir construir uma sociedade democrática. Porque, finalizando, o passado não enfrentado, o passado ditatorial autoritário não enfrentado, produz novos Bolsonaro, produz esse retorno eterno da extrema-direita e das forças
conservadores. Então, se não é agora, não sei quando é que vai ser, presidente Lula. A gente tem que reformar, inclusive, a estrutura das Forças Armadas. O senhor sabe disso, tá? Mas você precisa de um retorno, uma devolutiva dos familiares sobre contar ou não contar. A gente continua remoendo, vai continuar remoendo. Então, eu comecei agradecendo a essas mães e familiares e eu vou deixar aqui para elas o seguinte: filhos e filhas, netos e netas, bisnetos e bisnetas, sobrinhos, sobrinhas, periquito, papagaio da geração de vocês, nunca vão desistir. Nunca vão desistir de lutar até encontrar a última circunstância de morte e o último desaparecido. Mesmo não encontrando, que a gente tem também clareza disso, muitos foram incinerados, muitos foram jogados no alto mar, por exemplo, meu avô, né, usavam muito isso, né, jogar ao alto mar o corpo dos mais visados pela ditadura, né? Então, mas o próprio ministro Silvio reforça isso. O próprio ministro Silvio falou no ano passado que é isso, o Estado tem que continuar buscando, mesmo com a perspectiva de não encontrar, porque isso é a reparação histórica que vai produzir uma sociedade democrática também. Direito humano é direito à moradia, direito humano é direito à mobilidade, saúde, educação e tudo mais, mas memória, verdade, justiça e reparação também é parte dessa grade de direitos humanos que produz a democracia. Sem isso, a gente vai estar sempre retornando à mesma tecla de novos Bolsonaros. Infelizmente, eu queria terminar um pouco mais animado, mas é isso. Se tem algo que é positivo em tudo isso, é a satisfação de aprender com a Yara, com todas essas mães, sabe? E de receber um legado de humanidade de luta por direitos iguais. Obrigado. Muito obrigado, Yara. Muito obrigado, Léo. Nós voltamos na próxima semana contando a história de outras mães, avós, filhas, dessa vez do Araguaia. Não percam. Até a próxima semana. Grande abraço. Tchau, tchau.